Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua fidelidade é para sempre. Tua fidelidade é nas nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha vida, Senhor, nesse momento. Que o Senhor mesmo coloque as palavras certas na minha boca, Senhor. E que eu seja apenas um instrumento aqui nas Tuas mãos. É em nome de Jesus. Amém. Boa noite. É sempre uma alegria poder ser usado por Deus para trazer uma palavra à igreja. E nós somos privilegiados porque antes de trazer a palavra, Deus fala muito ao nosso coração. E Deus mostra coisas que precisamos acertar. E Deus mostra coisas que precisamos ajustar, rotas que precisam ser redirecionadas. E é com muito temor e tremor que eu venho aqui hoje, nessa noite, trazer essa palavra. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite são as características de um homem segundo o coração de Deus. E entenda aqui homem como homem e mulher, amém, irmãos? As características de um homem, as características de uma mulher, segundo o coração de Deus. E lá em Mateus capítulo 25, do versículo de 1 a 13, você não precisa abrir, é uma parábola conhecida, que Jesus conta a respeito das 10 virgens. Jesus conta que existiam 10 virgens que estavam esperando o noivo. 5 delas eram prudentes, 5 outras eram imprudentes. As 5 prudentes preparavam todo o material, a lamparina, o azeite, estavam prontas para encontrar o noivo. As outras 5 imprudentes, elas também estavam preparadas, elas também estavam aguardando o noivo, porém, elas não tinham azeite suficiente. Elas até tinham a lamparina, elas até tinham um pouco de azeite, mas elas não estavam prontas. E vocês conhecem a história. Eis que daqui a pouco começa a ouvir na rua, lá vem o noivo, lá vem o noivo. E aquelas mulheres acordam, porque elas adormeceram, e elas acordam, e aquelas que estavam prontas seguem o noivo, aquelas que não estavam preparadas, pedem para aquelas prudentes um pouco de azeite. Mas aquelas prudentes falam assim, o azeite que eu tenho é meu, é para mim, é suficiente para que eu possa seguir o noivo. Vai lá e compra o seu. E elas vão, as prudentes vão com o noivo, se inicia a festa, a porta se fecha, e chegam as atrasadas. E quando elas batem ali, o noivo abre a porta e fala assim, não as conheço. Isso tem a ver com os fins do tempo. E quando nós falamos de fim de tempo, os últimos dias, a Bíblia nos deixa muito clara como seriam os últimos dias. E vocês também já conhecem. Lá em Mateus 24, 4, em Mateus capítulo 24, Jesus fala a respeito de como seriam esses últimos dias, que seriam tempos difíceis, de guerras, rumores de guerra, nação se levantando contra a nação, pais contra filhos, filhos contra pais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 17, o apóstolo Paulo também instrui Timóteo a respeito dos últimos dias. E ele diz, cuidado, serão tempos difíceis. Os homens serão mais amantes de si mesmos, serão egoístas, avarentos, presunçosos, mentirosos, e enganarão a muitos. E queridos, parece que Jesus, o apóstolo Paulo, estava olhando as nossas redes sociais. Eu não sei como é que foi a sua rede social essa semana, mas a minha tinha fotos de guerra, tinha fotos de rumores de guerra. Estados Unidos agora está enviando um submarino nuclear para a Rússia, ameaças de um lado, de outro. Eu vi fotos de fome, crianças famintas, na África
em Gaza, sofrendo. Eu vi homens mais amantes de si mesmo. O que não faltou foi propaganda de cursos, como você melhorar, se empoderar, como você ser melhor, como você superar os seus desafios. Mais amantes de si mesmo. Minha esposa está falando que agora eu estou ficando careca, irmãos. Estou perdendo o cabelo. E aí, o nosso celular ele escuta, não é verdade? Porque agora só vem mensagem assim: você que tem mais de 40 anos e está perdendo o seu cabelo? Os homens estão preocupados agora com vaidade. Eu lembro que antigamente, na época dos meus pais e quando eu era criança, a propaganda era que dos carecas que elas gostam mais, não é verdade? Mas hoje mudou. Hoje mudou, e eu falei para ela, a culpa é sua, você brincou muito daquela brincadeira de corda, e acho que você sempre caía no careca cabeludo. Por isso que eu estou um careca cabeludo. Mas irmãos, os homens estão mais amantes de si, mentirosos, presunçosos, egoístas. Não vai muito longe, essa semana a gente viu tudo isso, terremotos, tsunami. Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, porque a gente não sabe quando. Mas uma coisa eu sei, Ele vai voltar. Eu não sei se eu vou subir de baseada com vocês, ou se eu vou de forma VIP, o dia que eu morrer. Mas eu sei uma coisa, eu vou me encontrar com Ele. E Ele está preparando uma morada para nós. E essa morada é maravilhosa. Às vezes a gente fica aqui brigando, né, pela vida. A gente não quer morrer, não é verdade? Eu acho que quando a gente morrer, a gente vai chegar do outro lado. Oh, Jesus, se eu soubesse que era assim, eu nem teria nascido. Porque Jesus está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. E Paulo fala também a Timóteo, instrui a Timóteo como ele deve agir nesses últimos tempos. E essa palavra se aplica a nós. Lá em 2 Timóteo, no versículo 14 a 17, Paulo diz assim: quanto a você, ele está falando com Timóteo, mas isso se enquadra, gente, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Preste atenção, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, nesses últimos dias, nós não podemos nos desviar disso aqui. Nós não podemos nos desviar disso aqui. Talvez muitos vão se levantar com aparência de santo, com aparência de justo, tentando nos ensinar coisas diferentes do que a palavra de Deus nos diz. Dizendo que hoje em dia as coisas são diferentes, mas o que nós precisamos estar é prontos, preparados e firmes na palavra do Senhor, porque ela é verdadeira. Obrigado, meu irmão. Porque ela é verdadeira. O que nós precisamos para esses últimos dias, devemos buscar ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus. E quando você escuta falar essa expressão, homem segundo o coração de Deus, quem você lembra? Quem você lembra, irmãos? Se você não falou Davi, vem na escola bíblica, tá bom? Vem na escola bíblica que você está precisando de Bíblia. Davi. Eu amo a história de Davi. Amo a história de Davi.
E Davi tem muito a nos ensinar o que é ter um coração segundo o coração de Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender, e quem disse isso, né, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, na Bíblia está registrado isso. Quando você lê 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, quando Samuel Saul, ele não faz aquilo que não agrada a Deus, então Deus vai lá e retira o reinado de Saul e escolhe um novo rei. Então Samuel vai lá para ungir o novo rei. E lá em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz assim: mas agora seu reinado não permanecerá. Isso Samuel falando para Saul, né? O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Lá em Atos capítulo 13, versículo 22, Lucas também faz menção a uma pregação do apóstolo Paulo, onde ele diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que Davi, ele era homem. Davi não era um super-homem, Davi não era um homem extraordinário, Davi não era um santo, Davi não era um anjo, Davi não era um ET. Davi era homem. Homem como eu e você. Homem comum. Davi era tão comum que ele não tinha nada de especial, irmãos. A Bíblia até fala que Davi era um homem bonito, era um jovem belo. Mas Davi não tinha nada assim que chamasse atenção. Prova é que quando Samuel vai à casa de Jessé, e a Bíblia não deixa assim claro se Jessé sabia do que se tratava quando Samuel veio, né? Samuel disse assim: preciso ir na sua casa, mas não fica claro que ele falou assim: olha, eu vou na sua casa para ungir o novo rei. Até porque se ele falasse isso, poderia ter alguma conspiração ali. Mas eu lembro que quando eu era mais novo, em casa, meu pai é pastor, e na igreja lá em São Paulo iam muitos pastores, homens de Deus. E eu lembro que sempre que ia algum pastor de fora, meu pai convidava para ir lá em casa, para um jantar. E aquela noite era sempre muito especial, porque vem um pastor aqui em casa. Então a gente colocava os melhores pratos, a gente colocava a melhor decoração. E aquela era uma noite que ninguém podia estar fora, todo mundo tinha que estar dentro, porque o pastor vai vir. Eu fico imaginando que Jessé é a mesma coisa, o homem de Deus vem na minha casa, o profeta vem na minha casa. E Jessé reúne todo mundo. O único que não está lá, quem é? Davi. Davi não foi convidado para aquele jantar especial. Aí você pode falar assim: mas talvez Davi fosse jovem, né? A Bíblia também não especifica a idade de Davi nessa época, mas ele devia ter entre 12 a 16 anos. E na cultura judaica, você sabe que com 12 anos, o menino, ele é apresentado para a sociedade como homem. Ou seja, Davi já era homem. E por que Davi não estava lá? Queridos, eu não sei como é que é na sua casa, mas lá em casa, quando meus pais vão falar de mim para alguém, quando eu escuto meus pais falando de mim para alguém, eu falo assim até: sou eu mesmo? Porque pai é assim, não é? Quando pai e mãe falam do filho, eles falam como se o filho fosse a 8ª maravilha do mundo. Mas Davi não estava lá. Ou seja, nem o pai via algo especial em Davi. Davi era um homem comum. Davi teve dias de felicidades, teve dias de angústia, teve dias de ansiedade, dias de tristeza. Davi teve vitórias, muitas vitórias por sinal,
mas também tiveram batalhas que foram difíceis. Ele teve medo, se escondeu. Davi, como homem, foi tentado. Certa vez, vocês conhecem a história. Era época de guerra, os homens iam para a guerra, e Davi resolve ficar no palácio. E lá na varanda ele começa a olhar, e de repente ele começa a olhar a mulher, outra mulher, uma mulher casada. E não suficiente em olhar, ele vai lá e ele vai além. Cai em adultério. E não suficiente, ele vai lá e mata o marido daquela mulher. Vocês conhecem a história. Se você não conhece, domingo, 9 horas, EBD. E sabe, eu fico pensando que Urias, o homem que Davi matou, ele era um cara leal a Davi, leal ao reino, era um dos soldados de elite, provavelmente tinha contato com o rei Davi, provavelmente em batalhas deve ter até colocado a sua vida em jogo para a segurança de Davi, e foi esse o homem que Davi matou por causa da mulher dele. Ou seja, um homem que tinha tudo para ter sua história arruinada. Porque quando o homem, alguém comete um erro, uma falha, um adultério, ele fica com a marca estampada no peito, não é verdade? Ah, lá vem aquele lá, cara, foge, que aquele lá não é boa companhia. Aquele lá errou, aquele lá roubou, aquele lá é mentiroso. O ser humano, ele tem a capacidade de rotular pessoas. Mas interessante, Davi, com tudo isso, não foi um bom pai. Dentro da casa dele teve uma confusão até por conta do pecado dele. Mas mesmo assim, quando se fala em Davi, você pensa num homem segundo o coração de Deus. Sabe por que isso, irmãos? Essa maravilhosa graça. A maravilhosa graça que é capaz de transformar histórias. A maravilhosa graça que é capaz de apagar transgressões. A maravilhosa graça que é capaz de ressignificar histórias. O que fazia então de Davi um homem segundo o coração de Deus? 3 características que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. A primeira delas é que Davi tinha o temor ao Senhor e um coração arrependido. Davi era um homem que tinha o temor do Senhor e um coração arrependido. Em 2 Samuel capítulo 11, a Bíblia relata a história do adultério que Davi cometeu com Batseba. É longo, nós não vamos ter tempo aqui, mas eu sugiro que, se você não conhece a história, ou se você já conhece também, releia, porque Deus vai falar muito ao seu coração. E ali ele relata como foi, né, toda essa questão do adultério, da queda de Davi. Mas em 2 Samuel capítulo 12, mostra que o profeta Natã vai até a casa de Davi para repreender. E aqui eu achei um negócio interessante, irmãos. Porque, apesar de Davi ser um homem temente a Deus e com um coração arrependido, quando ele faz toda essa barbaridade, que ele adultera, ele cai, ele vai lá e mata Urias para ficar com a mulher, dá a impressão que ele não se arrependeu ali. Porque se você analisar o texto, você vai ver que quando o profeta Natã vai na casa de Davi para repreender, Davi já tinha acontecido tudo, Davi já estava casado com Batseba, inclusive o filho já tinha nascido. Ou seja, pelo menos 9 meses já tinha se passado. E não fala do arrependimento de Davi. Davi estava seguindo uma vida normal.
Por quê? Afinal de contas, ele era o rei. Afinal de contas, ele podia, porque ele era o rei. Ele era o dono de tudo. Ninguém podia falar dele, porque ele era o rei. E ele estava vivendo uma vida como se aquilo não tivesse acontecido. Totalmente frio com a situação. Essa é a impressão que dá no texto. Porque não fala de um espírito arrependido, não fala nada disso. Mas quando o profeta Natã vai na casa dele, ele começa a falar: Davi, e ele chega assim, né? De uma forma muito interessante. Ele chega contando uma história. Davi, tinham 2 homens, um muito rico, um pobrezinho. E o muito rico tinha gados, tinha um monte de coisas, e o pobrezinho tinha apenas uma cordeirinha. E aí vem um viajante, e o rico decide dar um jantar para o viajante. E aí, ele pega a cordeirinha do pobre e mata. Davi fica irado. Davi vira para o profeta e fala assim: esse homem tem que morrer. E aí o profeta Natã vira assim: pois é, Davi, esse homem é você. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está tão acostumado com as coisas desse mundo, que às vezes algumas coisas perdem sentido na nossa vida. Às vezes algumas falhas, alguns pecados que lá atrás para a gente era motivo de dor, agora já não causam mais dor, não causam mais estranheza. Era assim que Davi estava vivendo. E muitas vezes a gente, numa religiosidade, a gente acaba julgando o irmão, olhando o cisco no olho do irmão, ao invés de olhar as travas que estão nos nossos próprios olhos. Era isso que Davi estava fazendo, até que o profeta fala assim: Davi, esse cara é você, e Deus está triste com você, Davi. O profeta Natã mostra lá no versículo 9 a 14, as consequências do pecado de Davi. Olha o que diz o texto: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Agora presta atenção nisso aqui. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Eu achei muito interessante isso aqui, irmãos. Porque Davi se dá conta de que pequei contra o Senhor. Mas no mesmo instante, o profeta fala assim: o Senhor já te perdoou. Não foi o arrependimento de Davi que trouxe o perdão. O Senhor já tinha perdoado Davi. Interessante. Sabe o que significa? Isso que nós acabamos de celebrar. O Senhor já nos perdoou, mesmo antes de nós nascermos. Com a morte de Jesus, antes mesmo de nós pecarmos, o Senhor já nos perdoou. O Senhor já tinha perdoado. Não foi o arrependimento de Davi que trouxe o perdão, mas o Senhor já tinha perdoado. Agora, o arrependimento de Davi trouxe de volta a comunhão com o Pai, a conexão com o Pai. Nós podemos
estar andando em uma vida de pecado, e Deus nos perdoou, mas o arrependimento nos volta, nos leva de novo ao Pai. Eu tenho 2 filhos. Muitas vezes, meus filhos me desobedecem. Muitas vezes, meus filhos fazem coisas que não me agradam. Eu tenho 2 adolescentes agora em casa. E às vezes eles, principalmente o mais novo, cadê ele? Está por aí. Está na recepção, tá trabalhando na recepção hoje, irmãos. Principalmente o mais novo, ele chega do futebol e ele deixa tudo espalhado pela casa. É bola para um lado, chuteira para o outro, camisa para o outro. Eu falo, Patrick, guarda essas coisas. Já vou, pai, já vou. E esse já vou, nunca vou. Por mais que eu fique chateado com o meu filho, porque ele não obedeceu, eu nunca vou deixar de amar o meu filho. Eu não vou, por causa de um erro, e seja qual for o erro dele, eu nunca vou deixar de ser um filho. Se você passar na frente de um presídio, em dia de visita, você vai ver muitas mães ali, que estão tristes com seus filhos, estão amarguradas com seus filhos, mas estão lá porque é filho. Porque pai e mãe não abandonam, ou não deveriam abandonar. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. O perdão já foi dado. Agora, quando meu filho chega para mim e fala, ô pai, desculpa, pisei na bola. Pai, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Eu sei que ele vai fazer. Mas como é gostoso como pai, como mãe, quando você vê um filho arrependido, voltando e reconhecendo o erro dele. É o filho pródigo. E aqui, então, quando Davi se dá conta do que aconteceu, do que ele fez, aí sim, ele vai, o Salmo 51, aquele salmo de arrependimento. Davi não estava preocupado com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar, mas a preocupação dele estava, pequei contra o Senhor. Senhor, por favor, não tire de mim o teu Santo Espírito. Senhor, me purifica, me faz mais alvo do que a neve. Se você ler o capítulo 51, é longo, eu não vou ter tempo de ler todo aqui, mas depois leia com calma e você vai ver, encontrar, e você vai entender o que é um homem segundo o coração de Deus. Porque ali ele reconhece. Essa é a grande diferença de Davi e Saul. Porque Davi naquela circunstância era rei. Aquele profeta vindo e falar assim, Deus não se agradou disso. Ele poderia falar assim, não, foi o que Saul fez, né? Não se agradou? Bom, então eu ainda sou rei e continuo a minha vida. Davi também poderia ter caído nesse erro. Ô profeta, dá licença, eu sou rei, eu posso e eu vou continuar aqui. E sai daqui do palácio, vai embora. Mas não, naquele momento ele faz o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Não tira de mim o teu espírito. Porque mesmo sendo rei, mesmo sendo a autoridade máxima, ele sabia, ele reconhecia que o Senhor estava acima dele. E sem Deus ele nada poderia fazer. Olha o que o versículo 13, bom, já lemos aqui, né? 13. Queridos, 1 João, capítulo 1, versículo 19, também diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O pecado ele já está perdoado, mas quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, esse pecado ele é cancelado. Olha só o que diz Atos 3:19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Quando há um arrependimento verdadeiro, irmãos, é correção de rota. É ajuste de rota,
É isso que o Senhor quer de nós, que nós analisemos as nossas vidas, o que nós estamos fazendo nesses últimos dias, o que já está cauterizado na nossa vida, o que está nos impedindo de ter total acesso ao Pai. É momento de nós olharmos para isso e falar: Senhor, tem misericórdia, fazer a mesma oração que Davi fez do Salmo 51, fazer essa oração arrependido, e arrependimento significa ajuste de rota, tirar aquilo que precisa ser tirado, limpar aquilo que precisa ser limpado, restaurar aquilo que precisa ser restaurado, e aí você vai voltar a sentir a presença de Deus. Porque o pecado, ele nos afasta. Nós já temos o perdão, mas o pecado ele afasta. E o arrependimento nos traz de volta para Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Segunda característica, fé e dependência de Deus. Em 1 Samuel capítulo 17, relata a luta de Davi e Golias. E eu amo essa história. Eu gosto tanto que quando eu era criança, eu sempre era o Davi. Porque eu era pequeno. Então ficava mais fácil pegar o Golias. Mas olha só o que diz o versículo 37. Quando Davi, ele chega no exército, olha, é interessante aqui. Davi aqui, ele era um jovem. Mas ele era normal, lembra que eu falei que ele era normal? Enquanto os irmãos dele eram todos soldados, valentes, guerreiros, tinham porte, Davi não tinha, então Davi estava cuidando das ovelhas. Então Davi chega um dia lá e está lá o Golias, afrontando o exército inteiro se pelando de medo de Davi, de Golias. Então Davi, aquele moço chega, e ele fala para o rei Saul: deixa eu ir lutar com esse homem. Quem é esse incircunciso para amedrontar o povo de Deus? E olha o que diz lá no versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Queridos, jovem, quando a gente é jovem, a gente se acha o máximo, é assim ou não é? Aí o cabelo vai ficando branco, aí você vê que você não é tão máximo assim, não é verdade? Mas quando você é mais novo, ontem eu estava assistindo um jogo, ontem não, foi essa semana, eu estava assistindo um jogo em casa, e o Patrick olhando lá, e a gente falando de um jogador, Patrick também, e aí, que era do time adversário, e ele virou para a mãe dele, para minha esposa, e falou assim: mãe, eu jogo muito melhor que esse cara. Eu falei: rapaz, você tem 12 anos, um cara é profissional. Ou seja, o jovem ele tem essa característica. Davi poderia ter chegado ali naquele acampamento e falou assim: meu irmão, eu lutei com leão, meu irmão, eu derrubei urso, eu não vou derrubar esse gigante? Mas ele fala o seguinte: o Senhor me ajudou a derrubar o leão, o Senhor me ajudou a derrubar o urso, e agora, Ele não vai me ajudar a derrotar esse gigante que está afrontando o povo de Deus? Estão entendendo o que é ser um homem segundo o coração de Deus? Depois ele chega também, não só falou isso para o rei Saul, como ele vira para o próprio gigante, e ele fala assim, lá no versículo 45 e 47, e Davi disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais
e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Não era um jovem orgulhoso porque tinha matado um leão ou um urso, mas era um jovem que olhava para aquele gigante e falava assim: você é desse tamanhinho do lado do meu Deus. Salmos 18 também mostra a confiança que que Davi tinha no Senhor. Mesmo o rei poderoso, Davi atribuía toda a sua confiança no Senhor. Queridos, é muito fácil eu, que não sou nada, chegar, o Senhor é tudo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu conselheiro, o Senhor, eu não sou nada. É fácil falar isso. Agora, Davi era um rei, o rei que tinha os maiores conselheiros do seu lado, um rei que tinha o exército mais poderoso na mão, o rei que bastasse uma palavra dele, 1000 homens saíam para a guerra. Aquele homem poderia subir no pedestal e falar: eu sou o Todo-Poderoso. Mas não, mesmo como rei, ele fala: o Senhor é o meu conselheiro, o Senhor é o meu tudo, o Senhor, olha só o que diz, em Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Olha lá, Salmos 18, 1 e 2, né, esse. Agora Salmos 16, 7, também mostra Davi que ele busca conselhos de Deus, mesmo em momentos de quietude à noite. Ele não confiava na sua própria sabedoria e dos seus conselheiros, mesmo à noite ele dizia: bendirei o Senhor que me aconselha, no escuro da noite o meu coração me ensina. Mesmo sendo rei, o Todo-Poderoso, o homem maior que tinha ali, ele se submetia e se colocava um nada na presença do Senhor. E às vezes, basta uma promoção, basta um reconhecimento, basta um título. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que é alguma coisa. Queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Muitas vezes, quando se levantam gigantes na nossa vida, a gente tenta ir com a nossa sabedoria. Ah, não, está tranquilo, eu tenho uma boa rede de network, eu tenho amigos do meu lado, eu tenho pessoas que vão me ajudar. Não, fica tranquilo, eu tenho muito dinheiro na conta. E a gente coloca confiança em coisas desse mundo. O que o Senhor está querendo nos mostrar é que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, meus irmãos. E nós, como servos do Senhor, temos que ser como Davi. Parar de olhar para a nossa sabedoria, parar de olhar para a nossa força, parar de buscar ferramentas para empoderarmos a nós mesmos. E nós temos que buscar a presença do Senhor e confiar de que do Senhor virá a vitória. Nós temos que buscar a presença do Senhor e confiar que nele nós podemos todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que esses últimos dias serão tempos difíceis. Muitas vezes tem pessoas que pegam aquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece, achando que eu posso construir riquezas, eu posso construir aquilo. Não, o contexto daquele texto era diferente. Eles estavam na prisão quando falaram aquilo. Posso passar por momentos bons, posso passar por momentos ruins, tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos confiar e ter a ousadia de Davi, quando
nos depararmos com situações difíceis. Quem esteve na terça-feira aqui à noite, foi maravilhoso, nós tivemos a irmã Carisma aqui, falando para os pais. Se você não veio, busque na internet, uma palavra poderosa, e ela falou um negócio que ficou marcado para mim. Pais como arqueiros. Nós como pais temos que ser arqueiros, e o arqueiro é aquele guerreiro, que quando olha uma situação difícil na vida do filho, quando olha uma situação difícil dentro de casa, ele se posiciona como um arqueiro, como um guerreiro, que vai olhar, ei, eu sou do exército do Deus vivo. Ser como Davi, ei, quem é esse problema para vir amedrontar, tirar o sono do povo de Deus? Por maior que seja a situação, acredite e creia, o nosso Deus é o Deus do impossível, e Ele pode destruir muralhas que estão se levantando na sua vida, para te impedir de seguir adiante. Nós temos que buscar a dependência de Deus. Temos buscado? Temos confiado? Ou temos tentado com as nossas próprias forças? Ou será que estamos tão cansados, desanimados, com medo da situação? Queridos, hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de mudança. Hoje é tempo de pararmos de olhar para os problemas, mas começarmos a olhar mais para Deus. Porque é Ele quem vai nos resgatar, é Ele quem vai nos dar a vitória. Terceira característica, Davi era um adorador. Desde muito novo, Davi com sua harpa louvava o Senhor. Quando Saul tinha suas crises de ansiedade, suas crises de angústia, ele mandava chamar Davi para tocar harpa. E eu posso imaginar Davi ali, provavelmente, era um louvor a Deus, que acalmava aquele coração. Davi era um adorador. Quantos capítulos de Salmo foram escritos pelo próprio Davi? Louvores e adoração. Quando Davi manda trazer a arca, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, diz que quando ele mandou trazer a arca, Davi, vestido com colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Davi era um adorador que adorava de dia, de noite. Deus busca verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora. Nós começamos falando do fim dos tempos. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Queridos, adorar a Deus não é só na igreja. Adorar a Deus não é só aos domingos. É logo pela manhã, quando você acorda, a hora que você abre os seus olhos, louve ao Senhor. Está indo para o trabalho, louve ao Senhor. Antes de entrar numa reunião, louve ao Senhor. Eu gosto muito daquela música. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não é verdade? Não importa, louve. Já errei tudo. Seu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo o caminho. Por quê? Quando o povo de Deus adora, irmãos, o inferno estremece. Sabe por que muitas vezes você se sente fraco? Porque na luta, você esquece de adorar. Você está tão preocupado com o problema, e eu me coloco nisso também. A gente está tão preocupado com o problema, que a gente esquece de louvar. Porque o Senhor está batalhando por nós, irmãos. O Senhor está na nossa frente, aleluia. Queridos, assim como Deus fez de um homem normal, improvável, que nem o pai acreditava nele, um pecador, fez um homem segundo o coração de Deus, Deus também pode fazer
de nós, homens e mulheres segundo o seu coração. Eu te desafio hoje mesmo a ser uma pessoa, sair daqui decidida a ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A buscar pelo menos essas 3 características. Um coração temente e arrependido. Fé e confiança no Senhor. E sendo um adorador. Porque quando nós fazemos isso, meus irmãos, a nossa fé se enche. E nós podemos confiar no Deus verdadeiro, que pode transformar as nossas vidas.